Neste dia 17 de dezembro de 2015, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus, declaramos aberto os trabalhos da 13ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Em apreciação, o requerimento 288/15, de autoria dos vereadores Geraldo Baldissera, do PT, Edna Benedetto da Silva, do PCdoB, Laudelino Calegari, Márcio Real do Torete, Pedro Mazzuchetti, do PMDB, e André Mazzuchello Junkowski, do PSDB. Requerimento 218. Requerem à mesa diretora da Câmara a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, 17 de dezembro de 2015, com dispensa de parecer das comissões permanentes, o projeto de lei PS 171/2015, que insere o artigo 6º-A à lei número 2.849, de 7 de junho de 2010 e da outras providências. Que leia o que quer dizer. O que é? Projeto de lei PS 171/15, insere o artigo 6º-A à lei número 2.849, de 7 de junho de 2010 e da outras providências. Artigo 1º. Fica inserido ao artigo 6º-A a lei número 2.849, de 7 de junho de 2010, com a seguinte redação. Artigo 6º-A. Na hipótese do descumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 4º, fica o município obrigado a restituir ao Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Içara, em parcelas mensais e iguais, de maio a dezembro de 2016, os valores não arrecadados, correspondente à diferença das alíquotas anterior prevista no artigo 4º da Lei nº 2.849, de 7 de junho de 2010, e o valor arrecadado no período de novembro de 2015 a abril de 2016. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, com a palavra o vereador Osmar. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, foi falado dessa emenda, que agora já é uma lei, a Lei 171. E o juro e a correção? Para devolver, que não tem nada aqui disso. Vai devolver seco? Que na lei não diz que tem que devolver com juro e correção. E isto foi falado ali, que tinha que, se é para devolver, se não cumprir, que seria devolvido com juro e correção. Então é como diz mesmo o Código Penal 171. Isso é estelionatário. Isso é um golpe, cara. Foi falado aqui nessa tribuna por alguns vereadores que ia ter o juro e correção. E pelo que eu estou vendo aqui, se acontecer não cumprir a meta, que alguns vereadores concordaram, que eu não concordo, e alguns vereadores não concordam, outros discordam, não vai ter a devolução com juro e correção. Porque não está na lei aqui dizendo que tem que devolver com juro e correção. Então isso aqui tem que ser mais revisto com mais carinho, esse projeto de lei 171. Só isso, presidente. Em discussão. Em votação. Três contrários, 8 favoráveis, aprovado.
Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto de lei PE 144/2015, da nova redação ao artigo 4º da Lei nº 2.849, de 7 de junho de 2010, que trata das alíquotas de contribuição do município para o ISARA-PREV e da outras providências. Em discussão, em votação. Opa. Demorou para te apresentar, né? Eu vou subir nessa tribuna, presidente, até porque eu acho que eu já estou ficando até chato tanto que eu falo nisso, né? Mas vou subir de novo a justificar o porquê que eu fui contra esse projeto, sou contra esse projeto de modificar a alíquota do ISARA-PREV, o recolhimento da Previdência para o ISARA-PREV. Porque a gente sabe que foi feito todas as coisas às pressas e vocês, vereadores, sabem muito bem o porquê que foi feito às pressas. Para cobrir um rombo no caixa da administração municipal. Então eu vou ler aqui uma matéria do jornal que saiu da seguinte forma. Os fornecedores mais recentes, ISARA, Prefeitura de ISARA prevê rombo de 4 milhões. Os fornecedores mais recentes do concreto ao receber da Prefeitura de ISARA deverão ser incluídos na lista de débitos do município. Conforme o prefeito Muriel do Canto, em consequência da falta de recursos, ficarão cerca de 4 milhões como resta a pagar de 2015. O valor é maior do que o ano anterior. Segundo anunciado também pelo prefeito, havia ficado 3,5 milhões. Para ajustar o caixa da prefeitura, chegou a rebaixar vencimentos, subsídio além de demissão de 40 servidores, a perspectiva era economizar 3 milhões. O Poder Executivo também enviou um projeto para a Câmara de Vereadores com a intenção de reduzir a alíquota ao ISARA-PREV, todavia ainda não conseguiu convencer parte da categoria e aqui diz que ela já, né? Então, quer dizer, senhor presidente, na realidade, foi deixado o servidor de lado, e foi feito essa lei, que eu acho que os vereadores aqui, pelo que a gente está vendo, vão aprovar, não vão estar com os servidores, para pegar esse dinheiro, que era da Previdência, que poderia ser discutido melhor, para cobrir este rombo no caixa da Prefeitura. Este foi o objetivo maior dessa lei, e não venha aqui com churumela me dizer que teve outro objetivo, porque não teve. O objetivo para cobrir o rombo que tem no caixa da Prefeitura. Então, usaram os servidores porque a Prefeitura não foi bem administrada nesses últimos 3 anos. Aliás, nos últimos 7 anos. Então, senhor presidente, foi uma desculpa esfarrapada botar esse projeto com urgência. Porque poderia ser mais discutido, poderia termos discutido bastante esse projeto, poderia aumentar um pouco a alíquota do recolhimento para o ISARA-PREV, que eu garantia que os servidores iam concordar. Se discutisse mais, garantíamos que iam conseguir mais coisas para o ISARA-PREV, mas não. Foi botado caixa, botado às pressas, por quê? Agora está explicado. Foi botado às pressas, porque era para cobrir um rombo do caixa da Prefeitura. Nada mais do que isso. Agora, como o prefeito foi lá numa reunião, numa assembleia que foi feita, e chegou até a ameaçar, talvez alguns servidores nem vieram aqui nessa casa porque se sentiram intimidados. Nós soubemos também na reunião, senhor presidente, que nós tivemos com a diretoria do ISARA-PREV, que foi muito falado que a coisa foi dimensionada, Toninho, foi falado isso pelos diretores do ISARA-PREV, que a coisa foi dimensionada para que esse projeto viesse para essa casa e fosse aprovado. Esse projeto foi protocolado nessa casa e depois
de protocolado nessa casa, que a gente descobriu que estava sendo protocolado nessa casa, é que se veio a discussão. Porque se ninguém fosse notar esse projeto, já tinha votado antes, sem nenhum servidor saber. Ainda bem que alguns servidores agora têm consciência do que desse tipo de projeto que foi votado aqui e quem é que está se beneficiando com esse projeto, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio. Não, depois é melhor. Depois é melhor. Antes. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes. Presidente, estive hoje, durante todo o dia, buscando informações a respeito do projeto, a respeito dos pareceres, a respeito de segregação de massa, que é uma palavra hoje que virou até moda, né? E em relação a tudo aquilo que foi falado, digo que existem coisas que são impraticáveis. Uma delas é se manter essa alíquota até passando abril. A lei diz, vereadora Edna, que em abril nós vamos ter que implantar a segregação de massas. Se não implantar até abril, é o que diz a legislação, volta à alíquota anterior. Como eu não acredito que vá acontecer a segregação de massas, porque o município não teria condição, a tendência natural é que volte, né, a alíquota anterior a partir de abril. Ainda bem que essa casa se alertou e, em parceria com os funcionários do Isaraprev, e aqui eu quero parabenizar os funcionários, a diretoria do Isaraprev, fez essa emenda que foi votado anteriormente, assegurando a devolução dos recursos que ficarem sem ser repassados até o mês de abril, até o final do exercício. Você gostaria de uma parte, vereador? Pela parte, vereador, eu gostaria de dizer o seguinte: quando se fala na demissão dos últimos anos, de deixar claro e ser honesto, o que tem de passivo no Isaraprev é de 93 a 2002. E não são as gestões de 2002 para cá que tem essa dívida. Essa dívida de 93, segundo informações que eu tenho, de 93 a 2002. Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, vereador, essa dívida ela aconteceu com a criação do Isaraprev. Porque quando foi criado o Isaraprev, existiam funcionários que já estavam em exercício no município, né, e que nunca não haviam contribuído para o Isaraprev. E isso acabou gerando esse aporte. Agora, eu entendo que nós devemos estudar com muito carinho a possibilidade de buscar o máximo de terrenos possíveis do município que estejam em condição de ser doados e vendidos, para que o Isaraprev possa vender e fazer caixa. Outra coisa, presidente, penso eu que o município tem que se preocupar urgentemente em chamar servidores concursados, porque o limite é abril. Se em abril não tiver os servidores concursados, contratados e contribuindo para o Isaraprev, nós teremos que tirar o inativo da folha. Aliás, nós teremos que, o município vai ter que bancar o inativo através da segregação de massas. Então, ou o município chama os servidores concursados, ou vai ter que pagar parte do inativo. Pelo menos é o que eu entendi. Então, é algo que tem que ser extremamente discutido, e aí, uma das coisas que eu queria pedir para todos os vereadores é que, a partir do momento
em que o projeto de lei da segregação venha para essa casa, que antes dela vir para cá, ela seja discutida a exaustão com a categoria, para que a categoria tome uma decisão madura, consciente. Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, mas também não podemos deixar que os ovos de ouro caiam pela metade. Então, é uma obrigação do município fazer essa discussão com a categoria. E é uma obrigação dos vereadores também de votarem de acordo com a manifestação da maioria dessa categoria. Felizmente, nesse projeto, nós não tivemos esta declaração de maioria. Tomara que no próximo, então, nós tenhamos, e que aí sim, vereador Laudo, possamos tomar uma decisão consciente e a bomba não sobre aqui nessa casa. Porque acabou muitos vereadores levando uma culpa que eles não têm. Acabou se jogando nas costas de muitos vereadores aqui nessa casa uma responsabilidade que não é deles. O compromisso de fazer essa discussão, o compromisso de fazer com que esse entendimento seja feito é do Executivo, não é do Legislativo. Cabe ao Legislativo aprovar. E o Legislativo acabou homologando, acabou fazendo com que a responsabilidade caísse aqui nessa casa e que muitos aqui nessa casa sofressem críticas que não são merecedores. Tomara que no próximo projeto que venha seja mais discutida e venha para cá depois de já estar consensuado. Obrigado, presidente. Exato. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo. Estava dizendo para mim aqui que já tinha falado demais. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimentar a imprensa que se faz aqui presente. Gostaria de falar ao vereador Marzinho, que tanto debateu e tanto envolveu algumas pessoas, que em 2005 foi feito esse mesmo parcelamento, e na época era o prefeito, então, Heitor Vavassori, a vereadora Iara era vereadora desta Câmara e votou pelo parcelamento. 2010, da mesma forma, prefeito Gentil, vereador Marzinho, votou pelo parcelamento do solo, pelo parcelamento da dívida. E se esse rombo existe, ele já vem de tempos, não é de agora. Agora é estranho mesmo ele não votar, ele defende tantos servidores, a gente junto com alguns vereadores que se empenharam ontem e alguns membros do Sindicerp, e criamos uma lei aonde dá total garantia aos servidores que, se não for feito da maneira que está aqui, volta tudo ao normal como era. E ele não votar. Defende tantos servidores e não quer ajudar a apoiar. Ontem ficamos praticamente o dia inteiro reunidos, né? Foi o dia inteiro de reunião cansativa, se via todas as pessoas que estavam aí. A preocupação em não prejudicar os servidores, nenhum servidor, independente de sigla partidária, nenhum servidor. E agora, na hora de votar para que o projeto entre, o vereador Marzinho não vota, e ele defende tanto os servidores. Acho que tenho pena dos servidores, que isso se tornou uma briga praticamente política. O vereador Marzinho levou por esse lado. E vocês vão verem, e vão ter certeza, que o que a gente fez é o melhor para vocês. Porque em nenhumas outras votações que teve, foi assegurado com tanta certeza que não iriam perder do jeito que está sendo feito hoje. Tá? Vamos votar hoje, já estávamos em recesso, vamos ficar hoje, amanhã, segunda e terça, o tanto que for preciso para que vote e que vocês tenham segurança. E nós vamos assegurar. Tá? Eu tenho responsabilidade, falei com o prefeito e vamos ajudar vocês sim, independente de qualquer situação, independente de briga política.
que é o que aconteceu dentro dessa casa. Infelizmente, deram álibi e a pessoa começou a fazer isso. Já passei, é válido, tá? Todas as manifestações são válidas. Passei por manifestações na Câmara, é válido, vale a pena, é bom a gente defender o ideal da gente, mas também vale a pena a gente estudar e ver que às vezes a gente está tomando uma decisão que pode acabar prejudicando. E a gente, junto com os vereadores, junto com a presidente, o pessoal do CIDSERP, fizemos uma lei que garante a vocês, está garantido, vai ser aprovada hoje em primeira votação, amanhã em segunda. E vocês vão ter a garantia de, se não ser cumprida, ela volta a estaca zero. Então, podem ficar tranquilos. Tenho a minha palavra e de todos os outros vereadores que irão votar. Obrigado. Meu nome foi citado. Meu nome foi citado e o regimento interno permite, questão de ordem, porque o meu nome foi citado. Só queria dizer ao vereador Geraldo que ele, como puxa-saco do prefeito, não devia falar esse tipo de coisa. Não ouvi a categoria. Foi a falha que aconteceu dessa casa. Foi a falha que o prefeito fez, de não ouvir a categoria. Não fazer a assembleia. Nessas épocas que você falou, na época que o Heitor, na época do ex-prefeito Gentil, foi ouvida a categoria. E a alíquota não foi 5%. Pelo contrário. Foi 3,5%. Pelo contrário, aumentou. Tá? Aí você vem para cá querer pregar moral para cima de mim, me chamar de que eu usei a tribuna porque é para fazer politicagem. Não usei para politicagem não, senhor vereador. Eu usei para defender a categoria na qual eu faço parte, que é onde eu trabalho, onde eu me sustento, onde eu ganho o meu sustento para mim e para minha família. E não vim aqui para pregar moral, não. E aí, para pregar, sim, o futuro para a aposentadoria desse servidor. Porque você sabe muito bem qual é que diz o projeto. Que em 2020, 2022, os prefeitos que pegar, vai ficar inviável. Vai ficar inviável para pagar. Aí vai ter que renegociar de novo. Então, o servidor que ia nessa casa é que a alíquota fosse um pouquinho maior do que os 5,99. E que se discutisse mais esse projeto. Agora, o que foi feito aqui foi a toque de caixa, botado. Primeiro foi colocado o projeto aqui para depois, quando o prefeito viu que foi descoberto que o projeto estava protocolado aqui, que ia para votação, aí chamou, aí foi lá discutir um dia lá na casa, dar a sua opinião, sem o servidor ter voz e sem ter voto para votar se concordava ou não. Então, senhor vereador Geraldo, só queria dizer, quando você vem fazer uma crítica comigo, você faz com fundamento. Porque esse fundamento que você fez essa crítica não tem fundamento, porque o seu partido, o PT, é o partido mais sério que tem no Brasil, a gente tem que respeitar. Em discussão, com a palavra, o vereador Laudelino. Vamos deixar ele. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão presentes nesta casa. Quero parabenizar o Isaraprev, que não estiveram todos presentes, mas, como tem falado o vereador Geraldo, foi muito importante ter debatido sobre este projeto, que ficamos aqui por muitas horas, e que ontem fizeram um verdadeiro carnaval. Pensei até que fosse mês de fevereiro. Mas tem que saber que hoje esta lei está nesta casa para ser votada. E se todos os prefeitos anteriores tivessem feito o que está sendo feito agora, não estaria esse atolamento que está o Isaraprev hoje. Com certeza absoluta. Então, acredito que as discussões são importantes, sim, para que o servidor também tenha a sua tranquilidade e sabe que temos que trabalhar, sim, em prol também do servidor, porque ele está lá para trabalhar pelo bem do nosso município. E quero dizer também de que tivemos este cálculo feito pelo Banco do Brasil, que foi homologado também pelo Ministério da Previdência. Não foi diferente, que foi discutido com a diretoria também do Isaraprev.
não foi diferente o Sindicerp. Então, estão de parabéns os vereadores, todos que participaram da reunião, para que tivessem um melhor esclarecimento e melhor conhecimento. E dizer também, quero falar do rombo aqui que foi falado. Está de parabéns a administração, está de parabéns pelo rombo, sim, mas pela transparência, pelo menos vem e diz, fala na rádio para que a população fique sabendo. Não é igual antigamente, que era tudo escondido. Assim que se trabalha com transparência, esclarecer para a população. Saber que temos compromisso em fazer um trabalho para que os nossos munícipes tenham a tranquilidade e saibam que as pessoas que ali executam o seu exercício de trabalho também tragam a informação correta e que possamos, sim, desta forma, deixar melhor esclarecido. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra a vereadora Edna. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores que se fazem presente na sessão de hoje, eu acho que existem muitas distorções, tanto nos argumentos, às vezes, quanto no que se coloca nessa tribuna. E quero citar aqui o que o atuário colocou no dia do esclarecimento que ele fez na reunião com os servidores. É que, às vezes, a Rádio Corredor distorce muito as questões. Quando o Isaraprev foi criado em 2002, e só foi criado porque houve uma luta, e quem é servidor e entrou na Prefeitura Municipal antes de 2002, foi criado porque foi uma luta intensa dos servidores junto com o sindicato. Porque o Ministério da Previdência, na época, disse: ou cria um instituto próprio de previdência, ou todos os servidores têm que ir para o INSS. Quem vai pagar é o INSS. Para não deixar os servidores irem para o INSS, o sindicato travou a luta, visitamos inúmeros municípios com o prefeito Bado, e no prefeito Júlio foi criado o Instituto. E quando foi criado o Instituto, já sabíamos que ele era criado com uma dívida enorme da prefeitura para o município, porque não houve recolhimento. Os prefeitos se omitiram de recolher a previdência do servidor e se omitiram de pagar a previdência que eles tinham que pagar, porque não tinha instituto. Porque não tinha instituto e porque o regime era estatutário. Em 93, o regime jurídico transformou de seletista para estatutário. E essa dívida foi parcelada no prazo máximo que o Ministério da Previdência permite, 35 anos. E quando o prefeito Heitor, em 2005, parcelou essa dívida, renegociou, é porque ele queria prejudicar os servidores? É porque ele queria prejudicar o Isaraprev? Não. É porque não comportava a alíquota para pagamento. Quando o prefeito Gentil fez isso, ele fez para sacanear os servidores? E aqui eu quero falar do prefeito do PP e de um prefeito do PMDB, para não dizer que nós estamos puxando para um lado ou para o outro. O Gentil também, quando pediu o reparcelamento, não queria prejudicar o Instituto nem os servidores, mas queria adequar o pagamento do Instituto, da dívida antiga do Instituto, o pagamento da alíquota normal da Previdência, ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que está acontecendo agora não é nada mais, nada menos do que o mesmo reparcelamento que se fez em 2005 e que se fez em 2010. E quando se fez em 2005, também quando se discutiu com os servidores, 2010, não foi em Assembleia Geral, foi em reunião da categoria. E digo mais, quando o projeto chegou nessa casa,
que o projeto foi protocolado, a primeira pessoa que me avisou do projeto foi o Bill. Edna, tem um projeto nessa casa que já entrou aquele projeto de discussão do Banco do Brasil, do reparcelamento do Saraprev. Eu disse, Bill, ou tu segura, ou tu manda para a Comissão de Constituição e Justiça. E na hora que chegou na Comissão de Constituição e Justiça, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar uma reunião da diretoria. A reunião da diretoria do sindicato deliberou pela reunião com os servidores, depois convocamos, claro, nem todo mundo ficou até o final da reunião dos servidores, que durou das 4 da tarde às 8 da noite. E na reunião dos servidores foi acatada uma proposta de encaminhamento que é para se fazer uma comissão de ativos, servidores inativos, para estudar o próximo cálculo atuarial ou a proposta de segregação de massas. Se a segregação de massas vai ser feita, não vai ser feita, nós não sabemos ainda, porque não foi feito o estudo. E quero dizer aqui que a diretoria do sindicato se posicionou a favor com voto contrário. Concluindo, senhor presidente, na reunião que nós tivemos nessa casa, junto com os vereadores, junto com alguns representantes do Saraprev, nós conseguimos chegar no consenso com 2 votos contrários para fazer a emenda. Então, o que se vota aqui, e o que eu estou votando aqui, não é o voto da Edna, é o voto da diretoria do sindicato, do Saraprev, de muita discussão realizada. Muito obrigada, senhor presidente. Em discussão, em votação. Quatro votos contrários, 6 votos a favor. Aprovado. Tendo em vista a aprovação do requerimento 218/15, em primeira votação, projeto de lei PS 171/2015, que insere o artigo 6º à Lei nº 2.849, de 7 de junho de 2010, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei complementar PL-CPE 022/2015, que insere o item 15.10 ao anexo 1 da tabela de alíquotas do Imposto sobre Serviços ISS, da Lei Complementar 38, de 28 de dezembro de 2009, e da outras providências. Em discussão, em votação. Eu voto. Não tem nada. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 001/15 ao projeto de lei PE 081/2015, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico e natural do município de Içara, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 002/15 ao projeto de lei PE 081/2015, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico e natural do município de Içara, e da outras providências. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 081/2015, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico e natural do município de Içara e da outras providências, com a alteração trazida pelas emendas 001 e 002/15. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 098/2015, que altera dispositivo da lei número 3.690, de 7 de maio de 2015 e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 155/15, que autoriza celebrar convênio com a União dos Conselhos Locais de Saúde de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 163/15, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA/Içara, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 166/15, que autoriza abrir crédito suplementar e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 063/15, que denomina Ponte Moacir Della Bruna. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei PL 064/15, que denomina Rodovia Ascendino Eugênio de Freitas. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei PS 168/15, que autoriza celebrar convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 169/15, que autoriza o município de Içara a fazer doação de bens à Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina para o uso da Delegacia da Comarca de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 170/15, que autoriza celebrar aditivo de convênio com a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Içara e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores
para a sessão extraordinária que se realizará no dia 18 de dezembro do corrente, sexta-feira, no horário regimental, para a votação final do projeto votado em primeira votação. Na sessão de hoje. A sessão está encerrada. Muito obrigado e boa noite. Eu não ia ficar com uma marca dessa, para mim, no voto